espiritismo cristão. Então esse aqui é o terceiro vídeo que a gente faz na sequência para tentar entender, né, como o espiritismo ele se situa dentro do cristianismo, né, e da cultura de um modo geral. Então o espiritismo, na verdade, como nós conhecemos hoje, o espiritismo moderno, como algumas pessoas às vezes designam como sendo espiritismo kardecista, título que o próprio espiritismo não é muito adepto, né, porque é meio que um contrassenso querer atribuir ao movimento o nome de uma pessoa, porque o próprio Kardec era contra esse tipo de coisa, mas de certa maneira seria essa uma das formas a gente está tentando entender o espiritismo, né? Então nós vimos que na verdade o espiritismo ele trata de assuntos e de coisas que são muito anteriores ao próprio cristianismo, que estava presente de certo modo no cristianismo e que segue em várias culturas, inclusive em culturas não cristãs, que seriam os fenômenos psíquicos, né? Mas quando o espiritismo ele surge, como nós entendemos hoje, lá pelo meados do século XIX, a gente vai perceber que o espiritismo ele é uma tentativa de se aproximar do cristianismo, né? Então uma das coisas que ele acaba resultando é desse movimento de se tornar próximo ao movimento cristão primitivo, lá daqueles cristãos que tinham uma religiosidade menos apegada aos ritos, mesmo porque os ritos ainda não tinham sido constituídos. Então, de modo geral, o espiritismo ele tenta trazer um pensamento religioso que tenta conciliar a filosofia e a ciência. Existe dentro do movimento espírita a ideia de dizer que o espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. Essa definição, se ela for olhada de uma maneira meio superficial, ela pode ser meio perigosa. Por quê? Porque a ciência, por exemplo, ela nunca vai compreender o espiritismo como sendo uma ciência, justamente porque o espiritismo ele não adota aquilo que a ciência chama de metodologia, né? Ou seja, método científico, por mais que o espiritismo ele tenta se aproximar da ciência. Por que isso acontece? Isso acontece pelo fato que quando o espiritismo ele surge, Kardec ele tenta aproximar os fenômenos psíquicos do cristianismo e ao mesmo tempo conciliar com o que a ciência tem a dizer. Então, o Kardec ele fala que a verdadeira fé é aquela que é capaz de encarar a razão face a face, né? Ou seja, não vá contra aquilo que a ciência fala. Isso até, de certo modo, é fruto da própria época em que o espiritismo ele foi constituído nos moldes que nós conhecemos hoje, né? Que seria dentro de um contexto positivista. O que é o positivismo? O positivismo é uma corrente filosófica que defende a ideia de que todo pensamento, para ser considerado como válido, ele tem que ir de acordo com a lógica, de acordo com aquilo que o conhecimento foi estabelecido pelo meio do método científico. Então, o positivismo ele é extremamente apegado às concepções científicas. Hoje, no mundo pós-moderno, nós sabemos que a própria metodologia científica, apesar de ser muito importante e fundamental, ela não consegue dar conta de toda a complexidade, né? Não só da sociedade, como da natureza. Então, de certo modo, o positivismo hoje em dia já está até que meio, vamos dizer assim, desgastado, né? Porque a gente tem uma visão de que o mundo é muito complexo para que uma disciplina ou um estudo científico só dê conta de tudo. Então isso seria uma das razões pelo qual nós temos que entender que, se por um lado o espiritismo ele nunca vai ser considerado como verdadeiramente uma ciência, por outro, ele representa um grande passo, porque ele traz um componente a mais a ser olhado no mundo, né? Já que hoje a própria mentalidade da filosofia presente, né, no mundo, não admite que pura e simplesmente por meio de um raciocínio científico dê cabo a tudo, apesar do raciocínio científico ser fundamental e deve ser respeitado sempre, né? Então o espiritismo ele vem trazer uma visão do mundo que vai além da própria visão materialista, então na crença na vida após morte. E o espiritismo ele não vem trazer
na verdade, nada de novo, né? A reencarnação já existia antes de Cristo, já existia na época de Cristo, existe até hoje dentro do judaísmo. Ela é muito presente, principalmente no Oriente, nos meios do hinduísmo, do budismo, das religiões orientais de um modo geral. Então a reencarnação não é novidade, né? E uma série, assim como uma série de conceitos religiosos que o Espiritismo traz. O que ele vai trazer de novo? Tentar desmistificar essa ideia de que o pensamento cristão é desvinculado com esses fenômenos espirituais, né? E isso é um absurdo, que se você olha lá na própria narrativa do Evangelho, nós vamos perceber que todos os fenômenos psíquicos permeiam as narrativas evangélicas. Um exemplo claro disso é a cena no Monte Tabor, quando Jesus ele faz a transfiguração e ali ele fala sobre reencarnação e ocorre uma série de fenômenos psíquicos narrados com detalhes lá no Evangelho. Então isso se representa que o Espiritismo, na verdade, os elementos que estão no Espiritismo sempre existiram. O que faltava seria essa aproximação da doutrina cristã, que o Espiritismo ele procura promover e trazer e mostrar que está presente sim, não só nas narrativas evangélicas, mas também fora delas, nos usos e costumes dos judeus e de outros povos, não só a reencarnação, como outros fatos e fenômenos psíquicos que o Espiritismo adota, e principalmente a ideia de evolução, da evolução permanente do espírito, né, que é influência justamente desse século XIX, do grande desenvolvimento científico, das leis de Darwin e tudo mais, né, dos estudos de Darwin, que foram, de certo modo, não só incorporados, como o próprio Espiritismo antecipou dentro dos seus livros da codificação, e esse é o movimento espírita que está aí hoje, nos dias de hoje. Com alguns problemas, lógicos, né? Até mesmo no campo cultural, porque o Espiritismo, por ter nascido no século XIX, de certo modo, ele não deixa de ser uma forma de filosofia e religião permeada de, vamos dizer assim, da vida e da cultura burguesa, já que foi nessa época que o capitalismo ele conseguiu, de certo modo, se impor como um sistema econômico perante a humanidade. Então esse seria o que nós temos para falar hoje. Grande abraço e até mais.